Imagine um homem que não se contentava em apenas observar o mundo, mas que sentia a necessidade visceral de reconstruí-lo a partir de suas cinzas e de seus sonhos. Darcy Ribeiro foi esse homem, um verdadeiro vulcão intelectual que se manifestou como antropólogo, político, escritor e educador. Ele não era apenas um acadêmico cercado de livros, mas uma força da natureza movida por uma obsessão quase mística: decifrar o enigma de ser brasileiro. Em um país que muitas vezes parece caminhar de costas para o próprio futuro, Darcy buscou a bússola que nos guiaria para fora do labirinto da mediocridade colonial. Ele não aceitava que fôssemos meros espectadores da história mundial. Para ele, o Brasil era o palco de uma experiência humana sem precedentes, e sua missão era nos fazer enxergar a nossa própria grandeza. Por que o Brasil ainda luta tanto para se encontrar como nação? Por que carregamos essa sensação crônica de incompletude, como se estivéssemos sempre à espera de algo que nunca chega? Darcy Ribeiro previu esses dilemas décadas atrás. Ele entendia que o nosso maior desafio não era apenas econômico ou administrativo, mas de identidade. Éramos um povo que, aos olhos das elites, não passava de uma massa amorfa, mas que, aos olhos de Darcy, era a semente de uma civilização solar. Ele desprezava o pessimismo daqueles que viam no brasileiro um ser inferior ou mal formado. Com seu entusiasmo contagiante e sua recusa em aceitar um destino de submissão, Darcy desafiava a ideia de que estávamos condenados a ser um puxadinho da Europa ou dos Estados Unidos. Para ele, a nossa mistura, o nosso borogodó, era a nossa maior vantagem competitiva no teatro do mundo. Essa visão era o que ele chamava de utopia brasileira. Ele não via o nosso país apenas como um território geográfico, mas como uma nova civilização em plena construção. Éramos, em suas palavras, a nova Roma, mas uma Roma lavada em águas tropicais, livre dos preconceitos de casta e de raça que engessavam o velho mundo. Enquanto os intelectuais de sua época buscavam inspiração nos cafés de Paris, Darcy mergulhava na alma do povo, convencido de que estávamos inventando um novo modo de ser humano. Ele acreditava que o Brasil tinha a vocação de ser a primeira grande civilização mestiça, capaz de unir o que a história havia separado com violência e sangue. Essa paixão transbordava em seus discursos e escritos, transformando cada frase em um chamado à ação, uma convocação para que o brasileiro finalmente ocupasse o seu lugar de direito na história. Antes de continuarmos a explorar como esse visionário transformou sua paixão em projeto de nação, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando esta jornada, pois entender nossas raízes geográficas é o primeiro passo para o autoconhecimento que Darcy tanto pregava. Toda essa jornada começou no coração de Minas Gerais, em Montes Claros. Foi ali que a curiosidade intelectual de Darcy começou a dar os primeiros sinais de que não caberia nos limites da província. Nascido em 1922, o ano da Semana de Arte Moderna, parecia predestinado a ser um modernista das ciências sociais. Sua juventude foi marcada por uma sede insaciável de conhecimento que o levou a questionar tudo o que era dado como verdade absoluta. Ele não queria apenas entender o Brasil dos livros. Ele queria tocar a carne e o osso da nossa realidade. Essa inquietação o levou para longe dos centros urbanos, impulsionado por um chamado que vinha do fundo da mata. O chamado da floresta foi o ponto de virada definitivo em sua trajetória. Ao ingressar na Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Darcy percebeu que a resposta para o enigma brasileiro não estava nas metrópoles que tentavam imitar o estrangeiro, mas nas aldeias que resistiam ao tempo. Sua jornada acadêmica voltou-se então para os povos indígenas, os nossos ancestrais vivos que a elite urbana insistia em apagar do mapa. Darcy não foi para a floresta como um turista ou um observador frio. Ele foi para aprender a ser brasileiro com quem nunca deixou de sê-lo. Esse contato com os povos originais preparou o terreno para sua primeira grande transformação, onde o acadêmico daria lugar ao revolucionário das ideias, pronto para provar que o Brasil profundo era, na verdade, o nosso futuro mais brilhante. Ao se embrenhar pelas matas profundas do interior do país, Darcy Ribeiro não buscava apenas dados antropológicos. Ele buscava a si mesmo e a todos nós. Convivendo com os povos Cadiuel e Urubu-Kaapor, ele experimentou uma imersão cultural que mudaria para sempre sua percepção de humanidade e de nação.
Nas aldeias, sob o sol implacável e o abrigo das malocas, ele compreendeu que o Brasil não começou com as caravelas em 1500, mas milênios antes, na sabedoria dos povos que já sabiam como viver em absoluto equilíbrio com a terra. Darcy percebeu que a verdadeira civilização não se media pelo aço ou pelo concreto, mas pela complexidade dos laços sociais e pela riqueza simbólica de sua cosmologia. Para ele, o Brasil começou na aldeia, e essa descoberta foi o combustível inesgotável para sua futura luta política e pedagógica. Ele não se limitou a observar a destruição dessas culturas ancestrais pela expansão da fronteira agrícola. Em 1953, Darcy fundou o Museu do Índio, a primeira instituição na América Latina dedicada exclusivamente a combater o preconceito contra os povos originários. Sua visão era institucionalizar o respeito e a ciência. Pouco depois, uniu forças com os irmãos Vilas Boas para idealizar e implementar o Parque Indígena do Xingu. Darcy entendia com clareza que a sobrevivência física e cultural dos indígenas dependia fundamentalmente da posse da terra demarcada, e a criação do parque foi um marco revolucionário na história do direito indigenista mundial. Ele estava provando que era possível e necessário conciliar o desenvolvimento da nação com a preservação das nossas raízes mais profundas e essenciais. Mas a inquietação intelectual de Darcy exigia voos ainda mais altos e estruturais. Ele acreditava fervorosamente que o conhecimento deveria ser a arma principal para a libertação definitiva do povo brasileiro. Assim, ele se tornou o grande arquiteto da Universidade de Brasília, a UNB. Inaugurada em 1962, a UNB não foi planejada para ser apenas mais uma instituição de ensino superior nos moldes tradicionais. Era um projeto audacioso para criar uma elite intelectual que não estivesse a serviço do status quo europeizante, mas sim visceralmente comprometida com as dores e as aspirações do cidadão comum. Darcy desejava que a universidade fosse o cérebro pensante do desenvolvimento nacional, um laboratório de ideias onde a ciência de ponta estivesse de mãos dadas com a justiça social e a soberania tecnológica. Contudo, o sonho da educação libertadora foi abruptamente interrompido por forças sombrias. Em 1964, o golpe militar cortou as asas de toda uma geração de pensadores brasileiros. Como chefe da Casa Civil do presidente João Goulart, Darcy foi um dos principais alvos da repressão e do novo regime autoritário. O homem que pretendia construir o futuro viu-se forçado ao silêncio doloroso e à distância do exílio. Foram anos de peregrinação intensa pelo Uruguai, Chile e Peru. No entanto, o trauma da perseguição política não o amargurou nem o paralisou. Pelo contrário, o tempo no exílio refinou profundamente sua visão sobre a América Latina como um todo. Ele percebeu que o Brasil não estava sozinho em sua luta contra o subdesenvolvimento e a dependência externa. Darcy tornou-se um consultor de peso internacional, influenciando reformas universitárias em diversos países vizinhos, ensinando que a educação pública de qualidade é a única forma de soberania real para as nações latino-americanas. Com o início do processo de redemocratização, Darcy retornou ao seu solo com uma fome de realização ainda maior e mais madura. No Rio de Janeiro, ele encontrou em Leonel Brizola o parceiro executivo ideal para sua obra mais ambiciosa na educação básica. Os Centros Integrados de Educação Pública, carinhosamente conhecidos como CIEPs ou Brizolões. Projetados pela genialidade de Oscar Niemeyer, esses edifícios icônicos simbolizavam a escola de tempo integral como uma ferramenta definitiva de emancipação. Darcy acreditava que se o Estado garantisse à criança pobre a mesma qualidade de ensino, alimentação nutritiva e cuidado médico que as elites garantiam aos seus próprios filhos, o Brasil mudaria radicalmente em apenas uma geração. O CIEP não era meramente uma escola, era um território sagrado de cidadania, onde o futuro era forjado diariamente. Darcy Ribeiro, agora um educador de prestígio global, mostrava ao mundo que a educação não deveria ser encarada como um privilégio de poucos, mas como o motor de uma revolução silenciosa e duradoura. Suas ideias vanguardistas sobre a transformação da escola básica e a autonomia das universidades ecoavam em todos os cantos do continente.
Ele defendia com vigor que o Brasil precisava urgentemente de uma educação que ensinasse o povo a ler criticamente o mundo e não apenas a decodificar letras. Essa fase produtiva de sua vida foi marcada pela urgência absoluta de quem sabia que o tempo de uma vida é curto e que o atraso brasileiro era uma escolha consciente das classes dominantes para manter seu domínio histórico. Darcy lutava incansavelmente para que cada sala de aula brasileira fosse um bastião de resistência cultural e um farol de esperança para os despossuídos. A corrida contra o tempo tornou-se a última grande aventura de Darcy Ribeiro. Com a saúde visivelmente debilitada por um câncer implacável, ele não aceitou o repouso silencioso dos leitos de hospital. Em um gesto de rebeldia que resumia sua trajetória, Darcy fugiu da clínica onde estava internado para se refugiar em Maricá, no Rio de Janeiro. Sua missão era urgente e inadiável: concluir o livro que daria sentido a todas as suas décadas de estudo e militância. Assim nasceu O Povo Brasileiro, sua obra-prima e um testamento intelectual que buscava explicar, finalmente, quem somos e por que o Brasil ainda não deu certo como nação. Neste livro monumental, Darcy mergulhou nas profundezas da nossa formação étnica e cultural para descrever o que ele chamava de matrizes. Ele detalhou o encontro violento e, ao mesmo tempo, criativo entre a matriz tupi, a lusa e a afro. Para ele, o Brasil foi construído em um imenso moinho de gastar gente, onde o sofrimento de milhões foi o combustível para a criação de algo totalmente original. É nesse contexto que Darcy apresenta o conceito de ninguém-dade. Ele argumentava que o brasileiro nasceu desse despojamento absoluto. O indígena que perdia sua aldeia, o português que se via isolado nos trópicos e o africano arrancado de suas raízes. Ao deixarem de ser quem eram, esses indivíduos tornaram-se ninguéms, e foi a partir desse vazio de identidade original que surgiu uma nova humanidade, única no mundo, capaz de fundir tradições e criar uma civilização vibrante e sincrética. No entanto, Darcy não ignorava as feridas abertas por esse processo. Ele via com clareza o conflito de classes que impedia o florescimento dessa nova civilização. Em sua análise, as elites brasileiras historicamente atuaram como agentes do atraso, preferindo manter o povo na ignorância e na submissão para garantir seus próprios privilégios. Para ele, o patronato brasileiro sempre teve medo do seu próprio povo, vendo na educação e na autonomia das massas uma ameaça ao seu poder arcaico. Darcy denunciava que o subdesenvolvimento não era um acidente de percurso, mas um projeto deliberado de uma classe dominante que se sentia mais próxima da Europa ou da América do Norte do que das periferias e sertões do Brasil. Mesmo diante dessa resistência das elites, Darcy nunca abandonou a arena política. Em seus últimos anos, atuando como senador da República, ele dedicou suas últimas energias para deixar um legado jurídico e estrutural. Ele foi o autor intelectual e o grande articulador da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB de 1996, que até hoje rege o sistema educacional do país. Darcy queria que a educação não fosse apenas um artigo de lei, mas uma prática transformadora que alcançasse cada criança brasileira, independentemente de sua origem social. Ele lutou para que a escola fosse o lugar onde a ninguém-dade se transformasse em cidadania plena e consciência histórica. Ao olhar para trás, Darcy Ribeiro produziu uma das reflexões mais tocantes e sinceras sobre a própria vida. Ele afirmava, com um sorriso desafiador, que havia fracassado em tudo o que tentara. Não conseguiu salvar os índios como queria, não revolucionou a educação como sonhou e não transformou o Brasil na utopia que idealizara. Mas em seguida, ele concluía com uma glória inabalável. Ele preferia estar 1000 vezes do lado dos que foram derrotados nessas lutas nobres do que ao lado dos vencedores que haviam lucrado com a miséria e a injustiça. Para Darcy, a derrota em nome da justiça era mais digna do que qualquer vitória conquistada através da omissão ou da conivência com o erro. A trajetória de Darcy Ribeiro é um convite para que cada um de nós redescubra o Brasil não como um fardo, mas como um projeto inacabado e fascinante.
Ele nos deixou o mapa de nossa própria alma, revelando que nossa força reside justamente na nossa diversidade e na nossa capacidade de reinvenção. Ao encerrar este capítulo da nossa história, fica o eco de sua voz apaixonada e a pergunta que não pode calar em nossos corações. Diante de tanta beleza e de tantos desafios, o que você está fazendo para construir a nação que Darcy Ribeiro sonhou? O futuro do Brasil ainda espera por aqueles que têm a coragem de ser, ao mesmo tempo, sonhadores e construtores de um novo mundo.